Bem-vindo a mais um vídeo do Portal Gasolina. Hoje a gente veio aqui na Kiko Autos para responder uma pergunta muito interessante. Quanto custa para entrar no universo das motos clássicas no Brasil? O Cássio veio comigo também hoje, a gente vai tentar resolver essa pergunta passando por diversas motos que são, podemos assim dizer, clássicas. Então tem de Royal Enfield a Harley Davidson. E a gente vai passear por elas todas e falar um pouco das características de cada uma e de preços, né? Vamos falar de escala de valores, começando da mais barata, chegando até o topo de linha, as mais caras, as famosas Harley Davidson. Mas agora, vamos começar então falando da Royal Enfield e daí eu passo para o Cássio essa bola. Um prazer estar aqui com vocês e falar de moto clássica é uma das coisas que eu mais gosto. Esse universo ele está repleto de maravilhas, mas por que será que tanto motociclista gosta desse estilo? E eu fiquei fazendo uma reflexão e cheguei a um ponto central que poucas pessoas falam. Eu acho que o ser humano está mudando. Logo depois da pandemia, vejo que houve um resgate de identidade própria, de personalidade, de apelo emocional, lembrança afetiva. E as motos clássicas trazem exatamente essa essência, com aquele desenho clássico, farol redondo, tanque em gota e principalmente a sensação de pilotagem como era no passado. Veja que em décadas passadas foi muito comum acontecer o êxodo rural. Todo mundo ia para as capitais para procurar dinheiro, uma vida corrida. E depois da pandemia parece que houve uma mudança de comportamento humano, principalmente aqui no Brasil, fazendo esse processo ao contrário. As pessoas procurando qualidade de vida e principalmente uma identidade. E isso aconteceu também no universo das motos. Então nós temos que chamar a atenção para uma marca que pode ter suas belezas, suas maravilhas, mas também tem os seus defeitos. Mas a Royal Enfield, ela é responsável por uma mudança no mercado das motos clássicas, trazendo produtos de alta qualidade, com preço acessível, mas principalmente com a sensação que nós procurávamos lá atrás. Afinal de contas, é difícil hoje você manter uma moto clássica da década de 70 ou de 80 em virtude de manutenção e segurança. Mas hoje você consegue andar numa moto clássica com a mesma sensação, mas com toda a questão de segurança e a modernidade e a facilidade também de manutenção. Um bom exemplo disso é que você consegue entrar no mundo das clássicas com um valor baixo. Esse modelo, por exemplo, a Hunter da Royal Enfield, é o modelo mais barato dentro desse universo. É uma moto que ela começa a partir de R$19.990, ou seja, R$20 mil, e você consegue ter toda a experiência de uma moto clássica com um valor bastante acessível. E detalhe, você vai chegar bonito no rolê. Falando ainda de Royal Enfield, esse modelo é um modelo que muito me agrada, que é a Classic 350. Vale chamar a atenção que a Royal Enfield entrou no mercado e balançou o mercado porque ela trouxe um portfólio bastante interessante, com diversos produtos. E cada produto ainda tem as suas variações, que nem essa, por exemplo, é uma que vem com roda de liga, mas você tem também com roda raiada, assim como a Meteor 350, ou seja, você consegue fazer ali dentro da própria marca vários produtos, isso ainda falando das motos mais baratas. Essa ainda está dentro de um preço bastante acessível, acho que na faixa de R$23, R$24 mil. E o legal é que você pode entrar no mundo das clássicas com um produto de valor baixo e com um produto legal, que você não vai passar feio, você não vai ficar fora do rolê. Essa moto, por exemplo, é uma das minhas queridinhas. Não, e olha só que legal, aqui um exemplar do comecinho dos anos 90, né? É uma moto super bacana, moto legal, hoje já é considerada uma classiquinha, mas é uma moto carburada, com suspensão antiquada, com freio antiquado, ou seja, tem um caráter de segurança. E às vezes você vai ver uma motocicleta dessa, está o mesmo preço de uma dessa. Então, ou seja, a Royal Enfield ela conseguiu acertar, trazendo uma gama de produtos que de repente pode te colocar no rolê das clássicas, andando bem, com toda a sensação de andar numa moto antiga, porém com a modernidade de freio ABS, fácil manutenção, suspensão de boa qualidade. Então a Royal Enfield ela conseguiu acertar na mosca, trazendo um portfólio maravilhoso. Então você começa com a Hunter, que nós acabamos de mostrar,
Classic, Meteor 350. Ainda na família da Royal Enfield, vale lembrar que tem a família das 650. Começou na Continental, Interceptor, mas hoje já tem uma linha maior, né? Não só na Classic 650, como na Super Meteor. E todas elas também trazendo opções de cores, de modelos, de rodas. Faz com que você consiga, de um valor a partir de 20 mil reais, ali arredondando, até na faixa de 36, 37 mil reais, você ter uma gama de produtos e todos esses produtos estão voltados à linha das clássicas. Você vai fazer o rolê maravilhosamente bem, você consegue fazer degrau por degrau para subir. Ao mesmo tempo, você também tem a opção de escolher aquele produto que melhor te encaixa para você fazer o rolê das clássicas da melhor forma possível. E agora chegamos à minha querida Triumph. Vocês sabem que eu sou suspeito para falar, porque eu tenho uma Bonneville, estou aqui no meio da família Triumph, e temos que agradecer uma coisa para a Royal Enfield, porque a Royal Enfield vindo para cá, ou na verdade espalhando o seu portfólio pelo mundo, trazendo motos com preços acessíveis, fez com que as marcas consideradas mais premium começassem também a fazer um portfólio de motos acessíveis. É o caso da Triumph, que tem aqui um exemplar de uma Speed 400. A Speed 400 é uma moto, vamos dizer assim, de entrada no mundo das Triumphs, com todo o primor dessa marca inglesa, famosa, e que já é uma moto clássica, mas ainda está numa faixa de preço bem interessante. E você começa já a entrar nessa família de motos clássicas modernas da Triumph, que vamos dizer assim, tem seu ápice na Bonneville. A Bonneville, a clássica das clássicas, uma moto que mantém praticamente o mesmo design inalterado desde 1959. Aqui temos 3 modelos, a T100 com 900 cilindradas e a T120, muito semelhante à minha moto, com as suas 1.200 cilindradas. São motos incríveis, a gente já falou muito delas no canal. E aqui, vamos dizer, aqui você já está naquele nível de motos clássicas, se é que dá para ter um adjetivo além do adjetivo, né? Mas tem mais, a Triumph também tem uma opção para quem gosta de andar na terra. É uma marca também que tem um portfólio muito grande, igual a Royal Enfield, ela tem um portfólio que atende a vários gostos. Mas só que a Triumph tem um detalhe, ela traz motos clássicas para a terra, as famosas Scramblers, que quando surgiram, eram motos clássicas normais, que eram adaptadas por seus proprietários para que pudessem fazer um off-road. Pois é, a Triumph também fez isso. Então, se você gosta do universo clássico, mas também gosta de aventura, você tem tanto na Royal com a Himalayan, quanto na Triumph com a linha Scrambler, você tem essa opção de andar de moto clássica no off-road. E a Triumph ainda tem uma coisa muito bacana, ela começa na linha, vamos dizer, mais acessível, na faixa dos 30 e poucos mil reais. Por exemplo, a Speed 400, que não chega a 30 mil, 29 uns quebradinhos. É a moto de entrada da Triumph hoje. Sim, daí tem a Scrambler 400X, depois a Scrambler 400XC, e agora ela está alegrando o meu coração porque está trazendo de novo a Truxton, que é uma moto que eu gostava muito da Triumph. Está vindo na versão 400 cilindradas, a Truxton e a Tracker, que é uma moto assim meio voltada para as flat tracks, né, para você fazer aquelas corridas de terra. Então, quer dizer, eles estão investindo muito no segmento, vamos dizer assim, clássico, né? E depois a gente tem já a linha clássica premium, por assim dizer, da Triumph, que está na faixa de 60 até 70 alguma coisa mil reais, se a gente for lá para as Scramblers 1.200, um pouquinho mais de 70 mil. Mas são motos que já entram numa faixa, vamos dizer assim, intermediária de valores. Bom, falar de moto clássica e moto cruiser, que estão no mesmo universo, é impossível não falar de uma marca que está no topo da cadeia. Harley Davidson, com modelos que iniciam na Sportster, hoje não está em linha, mas está voltando agora em 2026, com o novo CEO da Harley Davidson, tentando resgatar justamente a identidade dessa marca maravilhosa, centenária. Então nós temos a linha Sportster, que é uma linha mais voltada ao iniciante ou aquela
primeira Harley Davidson, a primeira experiência, ou realmente os apaixonados por ela. E aí vai aumentando uma gama de produtos infinita. São muitos produtos mesmo, nós ficaríamos horas aqui para falar, então vamos mostrar apenas o que é clássico verdadeiro. Fat Boy, um classicaço da marca Harley Davidson. Breakout, uma moto mais malvadona para você andar no dia a dia. Deluxe, para mim, uma das motos mais bonitas que existe na linha Harley Davidson e uma das mais clássicas. E claro, nós não podíamos deixar de falar da clássica das clássicas, a Heritage. Uma das coisas interessantes que se fala em moto clássica e motos cruisers é o poder de personalização. E a personalização se dá por vários motivos, e um deles é a questão da identidade. Por que ter uma moto clássica ou por que ter uma moto cruiser e acabar modificando um detalhezinho ou outro? É justamente isso que encanta esse mundo clássico e o mundo cruiser. É você colocar a sua personalidade. E esse movimento está crescendo demais, porque hoje o próprio ser humano ele vem buscando essa questão da identificação. Então você fazer parte de um grupo, mas você se identificar, você ser personalíssimo. E esses dois tipos de moto, seja clássica ou cruiser, fazem com maestria. Então eu tenho certeza que em algum momento, se você tem uma Harley, já pensou numa clássica, se você tem uma clássica, você já pensou numa Harley Davidson. E isso é uma das coisas que a gente não pode deixar de lado. A verdade é que da Hunter a Harley, você não está comprando uma moto, você está comprando um estilo, não é mesmo? Exatamente. O que faz diferença entre uma moto comum, uma moto comercial e as motos clássicas e cruiser é justamente isso. É a questão da personalidade. E você hoje tem opção desde R$20 mil até o céu é o limite para andar no rolê de motos clássicas. É isso aí, a moto deixa de ser só um instrumento de transporte, um instrumento de trabalho e passa a ser um ícone de estilo. Esse é o esquema das motos clássicas, né? Mais do que um meio de transporte. Ela vai te transportar com estilo, eu acho que é um estilo de vida, é a vestimenta, é o que você pensa, o que você come, o que você bebe. Eu acho que a moto ela acaba transpirando isso, né? Uma das coisas que é interessante a gente falar que a moto clássica ela tem várias vertentes, não é só um meio de transporte, é um estilo que você acaba demonstrando. Mas a moto clássica ela tem um outro detalhe, que ela pode ser a sua primeira motocicleta. Então, hoje nós temos uma gama de produtos que vai desde lá dos R$20 mil até o céu ao limite, ou seja, tem para todo o público. E também, às vezes, surge a dúvida daquele que já tem uma motocicleta e quer uma segunda opção para fazer o rolezinho, para fazer... Às vezes ele não quer gastar o dinheiro de uma Harley, por exemplo, e quer comprar uma motinho mais barata. Royal Enfield entra nesse patamar, Triumph entra nesse patamar. Assim como o inverso também é verdadeiro. Pessoas que têm uma moto para fazer o meio de transporte, mas quer aquela moto para fazer um rolê maior, com mais segurança ou com mais conforto, e aí vai subindo de patamar. Então a moto clássica, a moto cruiser, ela entra justamente naquele que vê o estilo como uma das coisas que te identificam dentro do rolê. Exatamente. Se você quiser ler um artigo completo, que a gente coloca toda a faixa de preço dessa gama de motos, de todas essas marcas que a gente falou, acesse o site portalgasolina.com, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser ficar em contato conosco, recebendo aí a nossa newsletter de graça, muito legal, a nossa newsletter Tanque Cheio, entre no link também que está na descrição, portalgasolina.com/newsletter, e deixe lá seu e-mail para receber semanalmente as cartas da garagem. Bom, então é isso, fizemos mais um vídeo tentando responder a pergunta de quanto custa para entrar no universo das motos clássicas no Brasil. O artigo mais completo está no site e por aqui a gente fica, né? E dúvidas, por favor, façam comentários. Nós não somos dono da verdade, é a percepção que nós temos, mas o interessante é que você participe, fazendo o seu comentário, ou caso você tenha dúvidas, né? Será que vale a pena eu fazer esse trampolim? Será que vale a pena eu comprar como segunda moto? Enfim, nós estamos à disposição para respondê-los com toda a alegria do mundo e com um toque de verdade. Deixa aí então o seu comentário. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!